Boa noite, queridos irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Muito obrigado, irmão Arnaldo, pastor Josafá, pelo privilégio que me é concedido. Eu tenho tentado fugir dele. Nos poucos meses que eu tenho estado aqui, eu tenho observado o pastor Josafá e descobri esse defeito dele, me convidar para pregar. No mais, eu tenho admirado esse meu irmão, escolhi essa igreja porque vejo no pastor Josafá um pastor bíblico, não queria outra coisa para a minha família. Além disso, vocês já devem ter notado que ele tem uma atitude sempre positiva. Ele é convicto, ele faz afirmações fortes e firmes. E é alegre, servir ao Senhor com alegria, diz a Bíblia, né? E ele contagia com a sua alegria. E me faz lembrar Jesus, que sempre usava a expressão, tem bom ânimo. Não é? Mas hoje não é dia do pastor, o pastor faz lá em junho, hoje é dia do diácono. E a palavra-chave do nosso culto hoje é servir, sem dúvida. Olha o tamanho do meu resumo, hein? Eu estou usando aqui algum material que eu usei pregando na Igreja Batista Central de Carapicuíba, vou resgatar alguma coisinha, mas eu também fui atrás e me preparei para estar falando aos irmãos. Eu sinto bastante ansiedade de estar pregando aqui. Substituir o pastor Josafá não é pouca coisa, não. Quando nós voltamos hoje do almoço para casa, a minha filha perguntou, vai ser uma espada? E isso é por causa de uma historinha que eu contei, eu vou repetir para os irmãos. O pastor tinha acabado o culto, estava à porta despedindo-se dos irmãos, chegou para ele um adolescente e disse, pastor, sua mensagem hoje foi como uma espada. O pastor ficou todo satisfeito, receber aquele elogio logo de um adolescente que geralmente é de contestar, não é? É mesmo, irmão? Puxa, que bom, tocou fundo no seu coração, é? Não, pastor, não é nada disso. Sua mensagem foi como uma espada, comprida e chata. Aí eu contei essa história uma vez numa igreja que eu pastoreava, e lá estava eu me despedindo na porta, e o meu irmão disse, pastor, sua mensagem hoje não foi como uma espada, foi só um canivete. Eu falei, e agora a coisa piorou. Porque continua com o formato comprido e chato, e perdeu em profundidade, perdeu em alcance. Já pensou você duelar com alguém que está munido de uma espada e você com um canivete? Não dá, não é? Mas nós vamos buscar na palavra de Deus instruções sobre esta função do diaconato. O pastor me perguntou um pouco antes do almoço, você tem trabalhado bem com os diáconos? Eu disse, mais ou menos. Não foi, pastor? Eu nunca promovi ordenação de diácono nas igrejas que eu passei. Talvez porque as igrejas já tinham o seu grupo de diáconos. Preguei uma vez lá em Guarulhos, na ordenação de diáconos. E talvez um pouco pela influência do pastor Frederico Vitor. Eu fui seminarista dele, fui ordenado no ministério dele, e ele tinha lá seus diáconos, sim. Dirceu Cunha era um grande líder entre a nossa denominação, ele faleceu há pouco tempo, poucos dias. O irmão do pastor, do pastor Frederico, era diácono também, mas ele considerava diáconos todos aqueles que a igreja elegia para alguma liderança. Essa era a visão dele e talvez eu me contaminei um pouquinho com ela. O que é um diácono? A palavra diácono, assim como a palavra batismo, veio do grego direto para a nossa língua e para outras também, sem ser traduzida. Ela foi incorporada. Batismo, o pastor falou há poucos dias sobre isso. É mergulho. Eu me lembro ter ouvido de alguém que perguntou para um grego, o que é batismo? Ele pegou uma pedrinha e jogou dentro d'água. É mergulhar. E diácono, o que é diácono? O significado da palavra diácono é servir.
É o servo, é o ajudante, é o servente. Também é traduzido na Bíblia muitas vezes com a palavra ministro. Daí vem ministério. Tem-se tomado Atos capítulo 6 como texto da instituição do diaconato na igreja cristã. Para ajudar os apóstolos foram escolhidos 7 homens. E entre eles estão 2 que se destacaram depois. Estevão, que foi o primeiro mártir, morreu por causa da sua fé em Cristo. E Filipe, que era pregador, evangelizou a Samaria, e vocês conhecem a história de Filipe e o eunuco. Eu nunca tive problema com diácono nos ministérios das igrejas em que eu passei. Numa das igrejas, a primeira de Osasco, nós construímos com aquela igreja o edifício de educação religiosa. E nós colocamos lá uma placa de bronze, deve estar até hoje, eu creio que eles não tiraram. E lá está, Edifício de Educação Religiosa Diácono Nicolau Bacalo. Nós fizemos uma homenagem a quem estava vivo. Eu não gosto de homenagear defunto. E aquele irmão era um dos diáconos que estava empenhado naquela construção, e nós demos o nome. Se vocês forem lá um dia, vão lá para o fundo e verifiquem isso lá. Eu reconheci o apoio, a ajuda, a participação daquele irmão e incentivei a igreja para que fizesse essa homenagem. Nós podemos encontrar na Bíblia, na verdade, 2 sentidos da palavra diácono e da diaconia. Um deles é específico, referindo-se a oficiais, eleitos, escolhidos pela igreja sob orientação do Senhor. Já nos referimos a Atos capítulo 6, e se você abrir a carta aos Filipenses, logo no primeiro verso, tem lá Paulo trazendo a saudação aos bispos e diáconos, mostrando que havia na igreja essa liderança de 2 grupos reconhecidos. E na sua primeira carta a Timóteo, capítulo 3, versos 8 a 13, Paulo dá as qualificações do diaconato. Eu não vou entrar nessa questão, porque, sem dúvida, os diáconos aqui já a conhecem, a igreja já conhece e escolheu bem escolhido, não é? Esta é a significação particular do diaconato como liderança da igreja. É reconhecido pelo povo batista a existência destes 2 tipos de líderes. Mas a palavra diácono é usada também num sentido mais amplo, mais geral, para todos aqueles que servem a igreja. Em 1 Coríntios 3,5, por exemplo, se você abrir a sua Bíblia, você vai encontrar lá Paulo se referindo a ele próprio e a Apolo como diáconos. A palavra que ele usa lá é diácono. E ele diz, quem é Paulo e quem é Apolo? Apenas diáconos, meramente diáconos, que a serviço de Deus abençoaram a vida de vocês. Romanos capítulo 13, verso 4, Paulo refere-se às autoridades civis como diáconos, como servos de Deus, instituídos por Deus para manter a ordem na sociedade. As autoridades, mesmo não sendo cristãs. Você se lembra do primeiro milagre de Jesus? O que foi que Jesus fez? Transformou a água em vinho, em Caná da Galileia. E lá em João, capítulo 2, verso 5 e verso 9, aqueles serventes que ali estavam servindo a festa, são chamados diáconos. Maria disse a eles, façam tudo o que Jesus lhes disser. E depois o mestre-sala perguntou aos serventes, mas como isso? Vocês guardaram um vinho melhor para o final? E esses serventes são ali referidos com a mesma palavra do diaconato como instituição. Jesus é diácono. Lucas, capítulo 22, verso 27, você tem lá a expressão, pois no meio de vós
eu sou como quem serve. No seu ministério terreno, ele assim se colocou diante dos discípulos. Eu sou entre vós como aquele que serve. Eu tenho aqui uma poesia que eu quero compartilhar com vocês. O prazer de servir. Esta poesia é de Gabriela Mistral. Gabriela Mistral foi a primeira entre os escritores latino-americanos a receber o Prêmio Nobel de Literatura. E o título da poesia dela é O Prazer de Servir. Diz assim a poesia: toda a natureza é um anseio de serviço. Serve a nuvem, serve o vento, serve a chuva. Onde haja uma árvore a plantar, planta a você. Onde haja um erro a corrigir, corrige-o você. Onde haja um esforço que todos se esquivam, aceite-o você. Seja o que remove a pedra do caminho, o ódio entre os corações e as dificuldades do problema. Há uma alegria de ser são e de ser justo, mas há, sobretudo, a maravilhosa, a imensa alegria de servir. Que triste seria o mundo se tudo estivesse feito, se não existisse uma roseira a plantar, uma obra a iniciar. Que não chamem somente os trabalhos fáceis. É tão bonito fazer o que os outros recusam. Mas não caia no erro de que só há mérito nos grandes trabalhos. Há pequenos serviços que são bons serviços. Arrumar a mesa, organizar os livros, pentear uma criança. Aquele critica, este é o que destrói. Seja você o que serve. O servir não é trabalho de seres inferiores. Deus, que dá o fruto e a luz, serve. Poderia chamar-se assim, aquele que serve. E tem seus olhos fixos em nossas mãos e nos pergunta a cada dia: você serviu hoje? A quem? À árvore? Ao seu amigo? À sua mãe? Uma poesia no sentido genérico da palavra diaconato. Eu tenho observado os diáconos dessa igreja também no tempo que aqui estou. E vejo-os no tempo que antecede o culto, durante o culto, sempre empenhados em ajudar. De parabéns os irmãos. Eu vejo os irmãos transportando água, aqueles galões. Eu vejo os irmãos mexendo nas lâmpadas. Eu vejo os irmãos trazerem o lencinho para o pastor enxugar o seu suor. Que coisa bonita este apoio que a igreja vê nos irmãos trabalhando aqui. E eu quero ir um pouquinho além, considerando alguns aspectos apenas sobre este servir no contexto cristão. A Bíblia diz que nós devemos fazer o bem a todos, mas principalmente aos domésticos na fé. E esse servir à igreja, ao corpo de Cristo, para que haja edificação, isso é o que diz a Bíblia, faça-se tudo para edificação, tem alguns critérios. O da alegria, servir com alegria, nós já mencionamos há pouco, mas eu quero lembrar o da humildade. Marcos, capítulo 10, versos 42 a 45. Estava na hora de usar a Bíblia, não é? Mas eu já mencionei vários textos da Bíblia, mesmo que não a abri para ler. Marcos 10, 42 a 45, nós encontramos o seguinte relato. Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim, pelo contrário. Quem quiser tornar-se grande entre vós, será este o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, seja servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem
não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Os discípulos estavam cobiçando posições de destaque. Era a última semana do ministério terreno de Jesus. Jesus estava indo em direção a Jerusalém e ele sabia para que ele estava indo lá. Ele ia ser preso, julgado, maltratado, condenado e morto. Ele sabia isso. Ele anunciou. E os discípulos pensando em glória, em vantagens, em coisas boas para si. E Jesus lhes dá esta lição. Na primeira vez que ele usa aqui a palavra servos, ele usa diáconos. Na segunda ele diz, quer ser maior ainda? Seja doulos, escravo. Sem vontade própria, fazendo a vontade dos outros. É assim o princípio. Não mandão, mas serviçal. Entre vós não é assim como é na sociedade, no mundo, que procuram cargos, que procuram vantagens financeiras, que procuram reconhecimento. Este é um critério do nosso serviço. Quer sejamos diáconos como instituição do diaconato, na liderança da igreja, quer sejamos apenas crentes no Senhor Jesus, que nesse sentido, como o nosso mestre, nós também devemos servir e ser diáconos. A segunda característica que eu quero destacar é a da cooperação. Na Igreja Batista não há hierarquia, não há clero. Há diferentes funções. Isto não admite competição, mas cooperação. Há diferentes funções. 1 Coríntios capítulo 12, também Romanos capítulo 12, Efésios 4, mas 1 Coríntios capítulo 12 é onde vamos examinar alguns versículos, nos mostram isso. O pastor Josafá fez referência a isso recentemente. Versos 4 a 7 dizem o seguinte: ora, os dons são os diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Essa cooperação dos membros da família de Deus, do corpo de Cristo, do qual Ele próprio é o cabeça. E no verso 27 deste mesmo capítulo, Paulo vai dizer, vós sois o corpo de Cristo. E Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. Verso 18. Nós somos como peças de um quebra-cabeça que se completam. Eu gosto de fazer quebra-cabeça, é um dos meus lazeres preferidos. Eu tenho um monte lá em casa, tenho até que me desfazer de alguns deles. E nós, como peças, devemos nos encaixar uns aos outros. O verso 25 diz que não haja divisão no corpo, mas igual cuidado uns com os outros. O verso 26 diz que se alguém padece, todos padecem com ele. Se alguém é honrado, todos se regozijam com ele. Algumas pessoas, às vezes, estranham quando se bate palma na igreja. E eu aprecio isto. Porque não é questão de estarmos louvando o homem, não. Agradecendo, você fez um esforço para apresentar isto para nós. Isso lhe custou tempo, lhe custou dedicação. E nós reconhecemos e agradecemos por isso. E louvamos a Deus a esse respeito. E a terceira e última característica, vou ser breve para terminar logo, é que a Bíblia diz que nós devemos ter dedicação, empenho em servirmos a Deus. Colossenses, capítulo 3, versos 23 e 24. Colossenses 3, 23 e 24. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens,
cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estais servindo. A Cristo, o Senhor, é que estais servindo. Lembra de Jesus? Ele disse, se você der simplesmente um copo de água a quem dele precisa, é como se você tivesse feito isto para mim. E quando você se nega a fazer isto, é como se você tivesse me desprezado e não fez o benefício para mim. É para Cristo que nós servimos. E isto deve ser feito de coração. É o que está no texto. Nós devemos fazer isto de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Romanos, capítulo 12, verso 7. Lá também tem o texto sobre o corpo, não é? Romanos 12, 7. Se é ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. Pastor Josafá pregou outro dia em Malaquias e disse que nós não devemos dar o resto, qualquer coisa para Deus. Maldito o que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Há um texto assim na Bíblia. O Senhor merece o melhor de nós. É a Cristo, Senhor, que estamos servindo. Haja dedicação, esmere-se em fazê-lo. Os versos 9 e 10 de Romanos 12 também falam do amor. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. E em 2 Timóteo, capítulo 4, o verso 5, a parte final desse verso diz, cumpre cabalmente o teu ministério. Esta congregação respondeu a Deus já antes da pregação. Nós cantamos, usa-me, Senhor. Você cantou, não cantou? Você quer isso de coração? Essa é a resposta a esses textos da Bíblia. Senhor, eu quero realmente ser usado por Ti. Essa nossa meditação e esta celebração deste dia, eu creio que pode ter dois objetivos. Primeiro, reconhecer aqueles que trabalham entre nós, apoiá-los, orar por eles, agradecer a eles pelo que fazem a nosso favor, para a nossa edificação, para o nosso bem-estar. E no sentido geral, reconhecermos que nós devemos também nos colocarmos como servos e servirmos a Deus. Há um galardão previsto nisso. No texto que vimos em Colossenses 3, 24, fala disto, que há recompensa. E quando Paulo fala do diaconato institucionalizado na igreja cristã, ele também diz que adquirirão para si uma posição boa. Porque é normal isto. Não que nós busquemos, mas porque a igreja precisa reconhecer aqueles que a servem. Encerrando essa minha palavra, eu gostaria de convidar os irmãos diáconos, suas esposas, de novo aqui à frente. E quero que você venha com a sua Bíblia na mão. Você vai ler um texto aqui junto comigo. Por favor, os irmãos diáconos desta igreja, não no sentido geral, mas no sentido oficial, escolhidos e eleitos pela igreja. E toda a igreja vai abrir a Bíblia também, mas inicialmente eu quero que primeiro os diáconos, suas esposas, leiam. Aliás, eu estive vendo na internet alguma coisa sobre diaconato, e na igreja católica há diáconos também. E lá, para o diácono, eles admitem o diácono casado, para o diácono ser diácono, a esposa tem que assinar um documento. E se o diácono é solteiro e é dedicado como diácono, não pode mais casar. É assim lá na igreja católica, é. Entre nós não é assim, ainda bem. Abra sua Bíblia em Gálatas. Deixa eu ver lá o verso. Acho que é 1:24, mas eu preciso confirmar aqui.
Gálatas 1:24. Como o texto é curtinho, para que vocês leiam isso em conjunto, eu vou contar até 3. E quando eu terminar de falar o 3, eu quero que vocês leiam o texto para mim. Gálatas 1:24. É uma linha só. Vamos esperar que todo mundo abra. Gálatas 1:24. Já achou? Ainda não. Vamos lá. 1:24. Pronto? Lá vai. Quando eu terminar o 3, vocês leiam. 1, 2, 3. A meu respeito ou a respeito de mim? Nós estamos glorificando a Deus, meu querido irmão diácono e sua esposa, a seu respeito, pelo seu ministério, pelo seu trabalho, que tem me ajudado, que tem ajudado os irmãos. Agora eu quero convidar toda a congregação, porque você também é diácono no sentido genérico. Vamos repetir todos juntos, Gálatas 1:24. E glorificavam a Deus a respeito de mim. Ou a meu respeito, noutra versão, né? Nós vamos cantar agora, pode ser, pastor? Cantor cristão, número 410. Muito bem. Cantor cristão 410. Vamos ficar em pé, irmãos?